Meditações no Evangelho de João. João capítulo 8, do versículo 48 ao versículo 59. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Em primeiro lugar, observemos nesta passagem a linguagem blasfema e caluniosa que foi dirigida ao nosso Senhor por seus inimigos. Lemos que os judeus disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Uma vez que eles foram silenciados no debate, aqueles homens perversos agora recorreram ao ataque pessoal. Perder a calma e partir para ofensas é um sinal comum de uma causa derrotada. Apelidos, insultos e linguagem violenta são armas favoritas do diabo. Quando outros meios de conduzir a sua guerra falham, ele incita seus servos a ferirem com a língua. De fato, são graves os sofrimentos que os cristãos têm tido de suportar em todas as épocas por causa da língua dos inimigos. Seus caráteres foram caluniados. Boatos maldosos foram espalhados a seu respeito. Histórias mentirosas foram inventadas com zelo e prontamente aceitas quanto à sua conduta. Não é de admirar que Davi tenha dito: livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Isso está no Salmo de número 120, verso 2. O verdadeiro cristão nos dias atuais jamais deve se surpreender ao descobrir que enfrenta provações constantes vindas dessa direção. A natureza humana pecadora, ela nunca muda. Enquanto se está servindo ao mundo e andando pelo caminho largo, talvez pouco ou nada se diga contra essa pessoa. Mas basta que ela tome sua cruz e siga a Cristo, e já não haverá mentira tão monstruosa, nem história tão absurda que alguns não contem a seu respeito e que outros não creiam prontamente. Contudo, console-se com o pensamento de que este foi o cálice que seu bendito mestre também bebeu. As mentiras dos inimigos não lhe causam nenhum dano no céu, por mais que possam causar algum dano aqui na terra. Que você a suporte com paciência, sem se agitar nem perder a calma. Quando Cristo foi insultado, ele não revidava com insultos. Que possamos então fazer o mesmo. Em segundo lugar, devemos observar o glorioso encorajamento que nosso Senhor oferece ao seu povo que nele crê. Lemos que ele disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. É claro que essas palavras não significam que os verdadeiros cristãos nunca morrerão. Pelo contrário, todos sabemos que eles também devem descer à sepultura como qualquer outra pessoa. O que essas palavras significam é que eles não serão atingidos pela segunda morte, que é aquela ruína final de ter todo o ser no inferno, da qual a primeira morte é apenas uma sombra ou uma pálida figura. Essas palavras significam também que o aguilhão da primeira morte será removido do verdadeiro cristão. A sua carne pode fraquejar, seus ossos podem ser consumidos por dores intensas, mas o amargo peso de pecados não perdoados não esmagará. O amargo peso de pecados não perdoados é a pior parte da morte, e nessa parte o cristão terá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bendita promessa é propriedade peculiar do homem que guarda a palavra de Cristo. Ela nunca pode ser aplicada ao mero cristão de aparência externa que nada sabe nem se importa com o Evangelho.
Ela pertence àqueles que recebem em seu coração e obedecem em sua vida à mensagem que o Senhor Jesus trouxe do céu. Essa promessa pertence, em resumo, àqueles que são cristãos não apenas de nome e de forma, mas em ação e em verdade. Está escrito: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Em terceiro lugar, devemos observar nesta passagem o claro conhecimento que Abraão possuía de Cristo. Lemos que nosso Senhor disse aos judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando nosso Senhor proferiu essas palavras notáveis, Abraão já estava morto e sepultado havia mais de 1850 anos. E ainda assim, se diz que ele viu o dia do nosso Senhor. Essa foi de fato uma afirmação espantosa e absolutamente verdadeira. Não apenas Abraão viu o Senhor e falou com ele quando este lhe apareceu nos carvalhais de Manre, na noite anterior à destruição de Sodoma, isso está em Gênesis capítulo 18, versículo 1, mas também, pela fé, Abraão olhou adiante para o dia da encarnação do Senhor e, ao ver, alegrou-se. Que Abraão viu muitas coisas como espelho em imagens, disso não temos dúvida. Contudo, não somos obrigados a supor que ele pudesse explicar plenamente todos os detalhes do sacrifício do Senhor no Calvário. Só que ainda assim, não devemos hesitar em crer que Abraão contemplou, à distância, um Redentor, cuja vinda faria toda a terra se alegrar. E ao ver isso, ele, Abraão, se alegrou. A verdade simples é que somos demasiadamente propensos a esquecer que sempre houve apenas um caminho de salvação, um Salvador e uma só esperança para os pecadores, e que Abraão e todos os santos do Antigo Testamento olharam para o mesmo Cristo para o qual nós olhamos hoje. Faremos bem em recordar o 7º artigo da Igreja da Inglaterra, que diz assim: o Antigo Testamento não é contrário ao Novo, pois tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a vida eterna é oferecida por Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, sendo Deus e homem. Portanto, não devem ser ouvidos aqueles que afirmam que os antigos patriarcas esperavam apenas promessas transitórias. Essa é uma verdade que nunca devemos esquecer ao ler o Antigo Testamento. Por fim, devemos observar nessa declaração quão claramente nosso Senhor afirma sua própria pré-existência. Nós lemos que ele disse aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Sem dúvida, essas palavras notáveis são um profundo mistério. Elas contêm verdades que não temos olhos para sondar, nem mente para compreender completamente. Contudo, se essas palavras têm algum significado, elas nos ensinam que nosso Senhor Jesus Cristo existia muito antes de vir ao mundo. Antes dos dias de Abraão, ele já era. Antes que o homem fosse criado, Jesus já existia. Em resumo, essas palavras nos ensinam que o Senhor Jesus não era um mero homem, como Moisés ou Davi. Ele era aquele cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O verdadeiro Deus eterno. Por mais profundas que sejam essas palavras, elas estão repletas de consolo prático. Elas nos mostram o comprimento, a largura, a profundidade e a altura daquele grande alicerce sobre o qual os pecadores são convidados a descansar as suas almas. Aquele a quem o Evangelho nos convida a nos achegarmos com os nossos pecados, crendo para receber perdão e paz, não é um simples homem. Ele é nada menos que o Deus verdadeiro. E, portanto, ele pode salvar perfeitamente todos que por ele se aproximam de Deus. Comecemos, então, a nos aproximar dele com confiança. Continuemos a apoiar-nos nele sem temor. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e por isso nossa vida eterna está segura.